Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora da sala assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, procure realizar leituras de diferentes tipos de gêneros. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou muito curioso e compartilhe com seus amigos e os seus familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando também que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar em partes específicas da videoaula para tirar suas dúvidas. Neste caso, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! As atividades a seguir estão presentes na sequência 2 do livro EMAI. Como nós já havíamos conversado, estávamos aguardando o momento certo para trabalharmos essas atividades. E o momento chegou! Essa sequência será abordada agora, pois entendemos que vocês, crianças, já estão mais experientes no manejo do livro, o EMAI, já que nessa sequência você irá utilizar vários anexos. Você já estabeleceu uma boa rotina de estudos, e você pode contar com o apoio dos professores de forma mais ativa para qualquer dúvida que você tiver. Construir os sólidos geométricos com material de apoio do livro será uma diversão. E após construídos, eles devem ser guardados, porque serão utilizados também na nossa próxima sequência. Ou seja, daremos continuidade a esse assunto na sequência 7, que será trabalhada na próxima semana. Vamos conferir nossas atividades? Atividade 2.1. Para iniciar, vamos retomar alguns aspectos já explorados sobre características de alguns sólidos geométricos, que também já foram analisados e estudados em outros momentos. Responda no seu caderno de matemática ou oralmente. Quais sólidos geométricos você já estudou e já conhece? Você se lembra de alguma característica das pirâmides? Qual? Você se lembra de alguma característica dos prismas? Qual? Dê um exemplo de um objeto que lembra um pouco o cone. Agora, resolva a questão número 1, presente na página 13 do seu livro. Observe as planificações presentes nela, ou seja, os sólidos geométricos desmontados, e desenhe como ficariam os sólidos geométricos se eles fossem montados. Após realizar o exercício, utilize as planificações do anexo 2, que está nas páginas 85, 86 e 87, para montar as caixas e verificar se as respostas da questão anterior estavam corretas. Destaque a folha do livro. Atente-se à legenda. Você deve recortar na linha preta, dobrar na linha pontilhada e passar cola somente nas áreas pintadas. Com uma tesoura sem ponta, recorte a planificação do sólido geométrico.
Marque bem as linhas para que os lados fiquem marcados. Para estruturar o seu sólido, você pode colocar algodão ou papel higiênico amassado dentro. Passe pouca cola nas áreas indicadas. Você também pode utilizar fita dupla face. Lembre-se de colar com as abas para dentro. Agora que você já viu como eu montei um cubo, você pode montar os outros sólidos geométricos. Bom, o cubo foi um exemplo de montagem. Você irá montar uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base hexagonal e um prisma de base hexagonal. Sugerimos também que você providencie um lugar para guardar os sólidos depois de montados. Você vai precisar desse material em outras atividades e quando voltarmos para a escola. Eu, por exemplo, vou usar essa caixa de sapato para guardar os meus e depois trabalhar com os meus alunos. Atividade 2.2. Nesta atividade, utilizaremos os sólidos geométricos montados na atividade anterior. Pegue-os e deixe aqui com você. Analise os sólidos geométricos montados, separando-os segundo critérios definidos por você, como formato, número de lados, entre outros. Escreva os critérios que você definiu no seu caderno de matemática. Agora, abra seu livro na página 14 e leia a questão 1. Observe o enunciado e a ilustração e os agrupamentos que foram feitos por André. Todos os sólidos geométricos montados por você estão representados na ilustração dos sólidos geométricos do André? Observe a separação dos sólidos geométricos feitos por ele. Observe também as características das duas famílias de sólidos geométricos que ele fez. Observe que as pirâmides são pontudas e possuem faces laterais triangulares. E a base, que também é uma face, é um polígono, que pode ser um triângulo, um quadrado ou um pentágono, por exemplo. Os prismas possuem faces laterais no formato de paralelogramas. Nesse caso, eles têm faces laterais retangulares. Agora, responda as questões presentes na página 14 do seu livro. Após terminar de responder as questões, faça um registro no seu caderno de matemática sobre as diferenças e características comuns às pirâmides e os prismas. Atividade 2.3. Para iniciar, responda em seu caderno de matemática ou oralmente. Que objetos você conhece que se parecem com um cubo? Quais objetos se parecem com um cilindro? Na atividade anterior, analisamos representações dos sólidos geométricos do André. Você conhece objetos que possuem algum daqueles formatos? Escreva e os desenhe no seu caderno de matemática. Agora, responda as questões presentes na página 15 do seu livro. Nela, você deverá desenhar objetos que possuem o mesmo formato dos sólidos geométricos apresentados. Por exemplo, esse chapéu de bruxa aqui. Com que sólido geométrico ele se assemelha? Você já deve saber que parece um cone, não é mesmo? Já pode usar esse exemplo e completar a sua tabela. Atividade 2.4. Antes de iniciar a atividade no livro, responda as seguintes perguntas no seu caderno de matemática ou oralmente. Quais são as características de um paralelepípedo? Na atividade anterior, escrevemos nomes de objetos com esse formato. O que eles têm em comum? Agora, compare um objeto com o formato de um paralelepípedo, como essa caixa de sapato, com um cubo, como essa caixa de lâmpada. O que há de parecido e diferente entre o cubo e o paralelepípedo? Observe que ambos os objetos são formados por superfícies não arredondadas. Apresentam 3 pares de superfícies paralelas e idênticas, que são os lados. Observe também que na caixa de sapato, de modo geral, existem 3 pares de faces com medidas diferentes. E no cubo, todas as faces possuem o mesmo tamanho.
Agora, leia as observações presentes na página 16 do livro e, após isso, recorte os 6 quadrados do anexo 2, da atividade 2.4, presentes no final do livro do Emai, e construam outras planificações para a montagem de um cubo. Atividade 2.5. Antes de iniciarmos essa tarefa, relembre a última atividade. Nela, você aprendeu que há diversas formas de agruparmos quadrados para formar planificações de cubos. Você sabia que o cubo possui 11 planificações diferentes? Com base nesse dado, responda a questão 1, presente na página 17 do seu livro. Você deverá reconhecer e identificar as planificações que podem dar origem a um cubo. Após terminar a atividade, copie em seu caderno de matemática as 11 planificações que podem ser usadas na construção de um cubo. Essa informação será utilizada nos estudos propostos pela próxima sequência. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de fazer os registros das atividades no seu livro e no seu caderno. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazer-em-casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Tire fotos de suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.